Boa noite, pessoal. Já estamos aqui com a nossa convidada de honra de hoje para a nossa Top Live Saúde. Sempre em agradecimento ao Laboratório Palma e também à Unidade Emília. E a nossa convidada, a doutora Maria do Carmo Mânica, ela que é médica alergologista, ela vai hoje responder algumas das perguntas mais frequentes que ela tem no seu consultório, não é, doutora Maria? Então vamos lá, ela vai se apresentar, vai falar um pouquinho sobre o trabalho dela. Vamos lá, doutora Maria, tudo bem? Tudo bem, boa noite a todos. É com muita alegria que eu sempre estou aqui com a Carla, né? Eu gosto de participar das lives delas. Me coloco à disposição sempre e vou colocar também à disposição a Alergoclean, que está na Rua Coronel Córdova, número 1000, no centro. Estamos aqui, ó, pessoal. Estamos aqui. Então, quando precisarem, estarei lá. Estamos sempre à disposição. É só dar um alô, que a minha secretária Fernanda vai estar lá. Geralmente a gente só atende à tarde, da 1h30 até mais ou menos 7h30, 8 horas da noite. De segunda a quinta e sexta-feira, no horário das 8h30 até meio-dia, meio-dia e meio. Estamos à disposição. Legal, então vamos começar com a primeira pergunta que vem de Curitiba. Olha só, doutora Maria, alergia tem ou não tratamento? Essa é uma pergunta frequente que às vezes eu vou começar a fazer a anamnese da paciente alérgica ou do paciente e fala: doutor, eu vim aqui, mas eu não acredito que a minha alergia vai ter cura. Que não tem cura, né? Geralmente não tem cura mesmo, eles vão até para outras coisas, às vezes tem uma rinite importante, não valorizam e vão para outras coisas e perguntam: tem cura? Aí eu falo: lógico que tem, porque inclusive existe a especialidade, que é alergia e imunologia. Nós formamos, a gente estuda, a gente faz um preparo antes para depois a gente estudar alergia e imunologia. Não tem quase em todos os lugares do Brasil. E aí, então, por isso que tem realmente controle, a gente fala mais no controle das doenças, em alguns casos eu posso dizer que existe cura, mas é mais controle, mas tem cura em alguns casos, que eu já pude observar. Ok, pessoal, vocês que estão aí entrando agora, eu gostaria que vocês fizessem o convite, mandassem essa flechinha e convidassem outras pessoas, porque a doutora Maria vai responder essas perguntas e olha, ela é ótima para responder, né, doutora Maria? Eu gosto de falar um pouco, acho que é porque sou mineira, né? Hoje estou meio rouca, saí no vento, não tenho alergia mais, apenas no olho, uma blefarite, mas de vez em quando esse vento de Lages me deixa um pouco rouca, é só isso. Então deve ter uma mudança ali do pH da faringe ou do próprio frio estimulando e me dá uma rouquidão. Mas na maioria das vezes já tive asma e hoje estou muito bem, estou tratada e curada. Ok, mais uma perguntinha aqui da Shirley Dalabrida. Ela está perguntando: alergia ocorre por algo estranho, diferente? Isso eu já tinha falado em outras lives, né? Geralmente a alergia não é por nada estranho. Eles chegam falando assim: doutora, eu não lembro, até mesmo pacientes que já retornam. Então, aí eu peço até que vou até fazer um plano para entregar para as pacientes, os pacientes que têm principalmente urticária, para colocar naquele dia que a crise foi desencadeada, fazer um histórico de 24 horas de tudo aquilo que comeu, que ingeriu, que bebeu como medicamento, que fez uso de doces ou frutas, para que tragam para mim e eu possa junto discutir com a paciente. Nós duas temos que investigar, tanto eu como o paciente. Uma vez, esses tempos atrás, a mulher fazendo isso descobriu que era o abacaxi o principal desencadeante, porque ele é estaminérgico, da crise de urticária dela. Ela tirou e melhorou bastante. Ok. Corticoides tópicos engordam, fazem mal? Olha, corticoides tópicos, geralmente a gente usa em algumas lesões, né? A gente usa em forma de creme nas lesões mais úmidas, nas lesões mais secas em forma de pomada. Os corticoides tópicos, eles são necessários muitas vezes porque existe ali um potente anti-inflamatório e que vai tirar principalmente a coceira, o processo inflamatório. Muitas vezes ele é associado ao antibiótico e ele melhora bastante o quadro.
Nas urticárias eu não costumo usar, geralmente são medicamentos orais, mas quando está muito extenso eu peço para passar um corticoide leve para poder dar uma aliviada às vezes na coceira. Mas eles tópicos, o maior perigo é nas crianças ou adolescentes com dermatite atópica, com área extensa de dermatite atópica, onde nós temos que passar uma grande quantidade de corticosteroides muitas vezes manipulados. E aí, nesses casos, a gente pode ter déficit de desenvolvimento, porque interfere no eixo, né, do hormônio de crescimento ali, interferindo ali em todo o desenvolvimento de uma criança. Eu estou com uma menina que é adolescente, que está há anos tratando, mas agora ela está bem, e ela está mais baixinha. Uma outra que eu tratei desde nova, ela já não teve essa interferência, porque praticamente eu usei pouco corticoide oral, usei mais tópico, e nessa outra veio de fora. E eu achei que foi usado muito corticoide oral nela. E ela está com interferência no seu crescimento. A gente está acompanhando. E os corticoides orais, eles engordam? A preocupação quando vem para mim, doutora, eu não quero que passe corticoide. Falei, querida, mas por quê? Eu acho que os grandes adventos da medicina foi os antibióticos, a penicilina e os corticosteroides. Eles são verdadeiros milagrosos. Para tudo, né? Então eu penso assim, hoje tem penicilinas ou antibióticos altamente evoluídos, né? Mas os corticosteroides são muito importantes para os processos alérgicos. Então, tem que ser usado e passado de forma adequada, indicada por médico que estudou corticoterapia, que sabe bem manipular corticosteroides, porque aí esses médicos fazendo dessa forma adequada, não vai ter praticamente efeitos colaterais. Porque existe, inclusive, corticosteroides que têm a menor incidência para engordar. Eu uso em alguns casos, que é o Deflazacort, ele quase não tem efeitos colaterais. Ele já foi feito para isso mesmo. Certo, olha só, uma perguntinha aqui da Lu Bianchini, aqui de Lages. Alergia ao leite de vaca é o mais frequente. Tem cura? Olha, em crianças é o mais frequente, em adulto não é. Adulto eu peguei uma menina, uma moça de mais ou menos 25 anos com alergia importante ao leite de vaca, mas em crianças está cada vez mais frequente. Os alergistas cada vez mais estudando, porque a alergia está cada vez mais incidente. Nós ingerimos muito leite, muitas coisas com leites, bolo com leite, pão com leite, leite toda hora, leite nas vitaminas. E aí então começa a ingerir aquilo, ainda mais os leites industrializados que nós temos, que mal sabemos a composição correta do que tem. Aí acontece o quê? A sensibilização grande à alergia ao leite de vaca, que é a APLV. Então, muitas vezes a mãe, eu peguei essa semana um caso muito interessante de um bebê, de um menino de 2 anos que estava com déficit de desenvolvimento e tinha pequenas grosseiras, pequenas pápulas na face, que era a única coisa que a mãe incomodava, mas ele não se desenvolvia. E aí ele tinha ido vários colegas, mas não fizeram diagnóstico. O que eu pude perceber nesse déficit de desenvolvimento? Eu fui logo investigando todas a alergia ao leite de vaca com as suas proteínas e realmente deu altíssimo. Esse era o problema do menino. Aí passei um leite e mandei para a pediatra, que já cuida dela, para acompanhar adequadamente e ver o leite mais adequado, porque realmente eu não faço esse acompanhamento, eu faço mais diagnóstico. Ok. O trigo e o glúten, tem diferença? O trigo é uma das grandes causadoras também de alergia no momento. Se come aqui em Lages, eu vejo, assim, café da manhã e o café com mistura à tarde, né? E um almoço, no horário do almoço, uma comida, né? Então eu vejo que é uma grande digestão. Até eu quase já entrei nesse tipo de vida, porque fica mais prático, muitas vezes. Então, a gente vê que a grande incidência da alergia ao trigo e as pessoas fazem confusão. O trigo tem um componente que é o glúten. O glúten é uma proteína participativa do trigo, presente também na cevada, presente também na aveia. E existe a intolerância ao glúten e a alergia ao glúten, são duas coisas diferentes. A intolerância, muitas vezes levando a quadros até... No quadro de intolerância, a gente vê que não tem participação de IgE, no caso de alergia, tem a participação de IgE.
então é mais alérgico. Tem que saber diferenciar bem essas duas coisas. Tem intolerância e tem alergia. Quanto tempo demora o tratamento da urticária, doutora? Isso é uma coisa que os pacientes sempre estão em dúvida. Às vezes eu passo um tratamento de 2 meses, 90 dias, eu já estou entrando agora com 90 dias de antihistamínicos. Por quê? Porque eu passo um mês para voltar, porque eu sempre faço retorno nos meus pacientes. Quando chegou, eu fiz uma caixa e não tomei mais. Eu falo, não, eu não expliquei assim, eu expliquei de outra maneira. Agora eu tenho pedido para repetir, porque senão eles vão fazer errado. Eu expliquei que tem que tomar até quando voltasse, depois eu ia estender o tratamento. Muitas vezes eu vou com 4 meses de antihistamínico, senão não controlo a urticária. E eu já fiz alguns casos de 1 ano. A bilastina atualmente ela já foi estudada 1 ano de tratamento, né, nas urticárias, especialmente crônica e espontânea. Sendo que a urticária crônica e espontânea, hoje nós temos o omalizumab que resolve razoavelmente. Eu já vi com boa resolução. E o tratamento de alergia respiratória? Eu perguntei sobre a urticária, agora não, a urticária ainda não completei. Ela pode demorar 4 semanas, pode demorar 1 mês, pode demorar até 1 ano ou muito mais. Pode ser crônica, né? Então, o tratamento da alergia respiratória? Não, quanto tempo demora, né, o tratamento? Tempo? O tratamento de uma alergia respiratória é até o controle dos sintomas, né? Então, muitas vezes, é preconizado que a gente faz, às vezes, imunoterapia antialérgica. Quando eu fiz no Rio de Janeiro, com o serviço do Dr. Bruno Negreiros, ele sempre foi preconizado no Rio 3 anos de tratamento com imunoterapia. Eles começam mais curtinho e vão espaçando. Eu acho muito difícil atingir esse tempo, mas é o ideal. Então, eu normalmente começo, atinge mais ou menos 1 ano e meio, aí depois no ano seguinte eu peço para fazer um reforço, porque aí eu vou contar como se fosse mais um tanto, e a gente vai vendo assim, eu vou tateando, mas o tratamento geralmente de uma alergia respiratória é pelo menos 1 ano e meio, para poder ter um controle razoável. Ok. Mais uma perguntinha aqui. Pode-se fazer o teste alérgico em pacientes com urticária, dermatite atópica com coceira? Eu pego muito de alguns colegas, eu não sei até que tem convênio, isso aí eu não posso falar muito em detalhes, mas que pedem uma série de exames no primeiro exame que o paciente alérgico entra no consultório, principalmente para fazer testes, prick teste, teste de contato, e aí em peles com dermatite atópica, que vai dar totalmente alterado, em peles que estão coçando, que não tem possibilidade de dar um real resultado, eu geralmente peço que trate primeiro e que depois passe uns 7 dias sem tomar nada para depois eu fazer o teste, porque altera o resultado do teste. Então não é indicado. Eu vejo pessoas fazerem, não sei se são alergistas, que vão lá para uma dermatite atópica, mas eu tenho que fazer o teste, prick teste, tenho que fazer o teste de contato, não sei se por questões de convênios, mas isso aí não está certo. Nós temos que fazer a medicina de forma correta, de forma ética, o que manda, o que eu aprendi dentro da alergia. A Joana está perguntando aqui, perfumes podem ser usados? Sim. Eu sou muito chatinha com relação a perfumes, porque quando chega um perfume que exala, desde a sala do paciente até minha sala, eu faço um pequeno detalhe, porque eu não gosto muito de perfume, eu gosto de perfumes muito discretos e não vou proibir que eles usem, mas peço que use o mais discreto possível, o mais volátil possível, para que não fique aquele cheiro impregnado. Somente para ocasiões muito especiais. No dia a dia não há necessidade, principalmente para os alérgicos. Ok. Intolerância à lactose tem cura, doutora? A intolerância à lactose é mais fácil tratar a alergia, porque a intolerância é uma deficiência da lactase, né, que vai quebrar a lactose. A lactose fica lá no nosso sistema digestivo, formando gases, formando uma distensão abdominal intensa, com má digestão e tudo mais, e é por essa deficiência. Então, muitas vezes, a gente pede para que
evite os leites, tudo tem que ser zero lactose, está cada vez mais frequente zero lactose, né? A gente encontrar leite zero lactose, bolacha zero lactose. E quando for fazer doce, tem o leite condensado, tem o creme de leite, tem várias coisas que você pode fazer zero lactose. E é mais fácil, geralmente com um ano e pouco, você já tem a normalização da intolerância à lactose. Já a alergia à proteína leite de vaca é bem mais demorada, porque aí é proteína, envolve, tem que fazer uns 2, 3 anos sem leite mesmo, mais rígido, e depois vai fazer a introdução através de bolinhos de baked que contêm leites em alta temperatura. Ok. O IgG para pesquisa alimentar funciona? Ah, não. O IgG está sendo muito cotado, às vezes em congresso, eu tenho feito, o último congresso que eu fiz presencial foi em Floripa, né? E foi maravilhoso, foi um dos meus congressos mais belos que teve, muito interessante para o pessoal de Santa Catarina de saber, dos últimos tempos, que foi a doutora Jane da Silva, que o doutor Paulo Ferreira de Lima ainda estava vivo, que foi uma coordenação linda, foi um congresso maravilhoso, foi assim de arrepiar, maravilhoso o congresso. Mas aí vem essa moda lá de alguns, num laboratório que lançou IgG para pesquisar 59 substâncias que você vai ser alérgica. Isso não é aconselhável por nenhum dos meus professores, dos quais eu procurei saber, porque às vezes o médico compra para fazer no laboratório. Isso aí não é um engodo, isso aí não existe. O que existe é a IgE específica. Aí sim, do método monocap, do método FADIA, que são os mesmos, mas aí vai dar um resultado mais fidedigno, porque IgG não mede a alergia. Ok. Dermatite de contato e dermatite de contato por irritantes primários. Qual a diferença? Dermatite de contato muitas vezes é por exemplo, a gente vê muito dermatite de contato em mão de cirurgiões pelo látex. Ou às vezes a gente vê dermatite de contato que a gente tem que trocar as luvas, tem que fazer teste de contato. Por borrachas de celular. Essa semana eu peguei uma menina que mandei, segura o celular para mim. Quando eu fui ver, a capa era de borracha. Então ela está fazendo eczema de contato pela borracha do celular. Até mandei ela tirar. E isso é eczema de contato. É uma reação tardia, não é IgE imediata, é reação do tipo 4. E aí dá essa reação na mão. Agora, dermatite por irritante é a dermatite da dona de casa, que lava muita louça com sabonetes que são altamente irritantes, com pH bastante alterado e dando então aquela dermatite na mão, que com o tempo vai ficando cada vez pior. E daí não é por contato, é por irritante. E geralmente são os detergentes, sabões. Hoje já existe através da Largoshop os sabões líquidos de coco, que são hipoalergênicos para aquelas pacientes que têm uma dermatite irritativa ou mesmo dermatite de contato também, que pode acontecer por detergentes. Então tem que ir à procura disso. Como aqui às vezes é difícil, a gente não consegue comprar da Largoshop, eu peço para usar o sabão líquido de coco ou até o que tem menos produtos, né? Que seria melhor. Doutora, qual a adesão na alergia? Acho que a adesão em qualquer tipo de especialidade, eu vejo uma adesão difícil dos pacientes, porque eu já trabalhei com clínica também, para hipertensão. É um negócio complicado. Eu gostava de atender, mas achava difícil. Eles faziam tudo de um jeito, começava de um jeito, depois já estava tudo diferente. Na alergia também, a adesão, principalmente quando eu tenho urticárias não imunológicas, produzidas por alguns anti-inflamatórios, alguns medicamentos, alguns opiáceos ou alguns corantes e conservantes, a adesão é complicada. A gente pede para não tomar aqueles sucos de pacotinhos que são altamente perigosos, porque eles têm urticária. Eles continuam tomando. A gente pede para ler, eu dou uma lista do que é aquilo que tem que ser feito. Quando vê, eu pergunto, chegou, eu pego a lista de novo, vamos rever tudo aquilo que você fez. Aí eu leio de novo tudo que eu ensinei, que eu orientei. Aí, eu esqueci e comi abacaxi. Eu esqueci e voltei a tomar os sucos de pacotinho, que são um veneno. A gente tem que tomar água e suco natural. E evitar os refrigerantes de uma maneira geral, né? Porque todos têm corantes, todos eles.
Então, é importante saber que... O que você falou mesmo? Sobre adesão. Então, a adesão, eu acho que quase toda a área da medicina, eu acho que a adesão maior vai ser no câncer, nas oncologia, porque eles querem mesmo, mas em patologias como da alergia, a gente às vezes tem uma adesão boa se você explicar bem, se repetir e dar um jeito deles repetirem também. Aí eu acho que a adesão é legal, se aquilo é bem incomodativo para eles, mas se não for incomodativo, às vezes há escapes. Eu vejo, porque eu sou intolerante à lactose, e às vezes eu como coisa com leite e sei que vai me dar consequências. Então é complicado. Mais uma perguntinha de Curitiba, da Kemi Morita. Ela está perguntando sobre a vacina imunoalérgica, que tem corticoide. Essa pergunta, a minha não, só se de algum alergista tem. As vacinas imunológicas são feitas de antígenos proteicos, daquilo com que o paciente mostrou positividade, alergias principalmente de moderada, forte ou muito forte, eu sou quando eu indico as vacinas imunológicas, e aí então o paciente tem uma alta positividade, vai fazer, mas não contém corticóide, tem proteínas que são antígenos proteicos do quê? Dos ácaros, todos os tipos de ácaros, dermatofagóides pteroníssimos, da brômia. A gente não pode colocar mais do que 3, eu não coloco muito. E muitas vezes o polo de gramíneas, que na região serrana é muita quantidade, então eu coloco. Então, não existe corticoide. Nenhuma das minhas vacinas, não. Eu não sei se algum colega coloca. Ok, mais uma perguntinha aqui da Lígia Souza. Ela tá falando aqui: quanto mais velho fico, mais o meu nariz coça e escorre. Você pode desenvolver alergias sazonais quando adulto? Pode. As alergias sazonais quando adulto, eu desenvolvi alergia sazonal desde que eu comecei a morar no Paraná, no olho, que eu já tinha feito a cirurgia para redução de grau ocular, logo no começo, com um colega meu, lá em Guarapuava, colega de turma, que fez através daquele bisturi de diamante. E eu fiquei com sequela. Cada vez foi piorando, assim, a sequela de lacrimejamento. De uns 2 anos para cá, de 1 ano para cá, eu melhorei, porque eu tenho feito toda época da floração um vidrinho de reforço, colocando pólen de gramíneas para eu dessensibilizar, porque eu nunca tinha feito. E aí comecei a fazer todo ano, porque eu já fui imunizada para asma. E aí eu obtive um bom resultado. Então, a tendência que quando a gente fica com mais idade, você entrou em maior quantidade com substâncias alergênicas, provavelmente aqui em Lages, foi em Lages, cada vez mais pólens de gramíneas, cada vez mais azevém. Azevém tem em todo lugar, alguns sítios que eu fui aqui, eu pude observar a presença dele, e em todos, às vezes, terrenos baldios que estão aí vazios, está cheio de azevém, ele está cheio no nosso ambiente. Então, aí, de repente, pelo pólen, especialmente nessa época, eu começo a receber muita gente sensibilizada ao pólen de gramíneas. Então, com a idade, sim, porque você entra em contato muito mais frequente, e aí muito mais frequente, quanto mais entrar em contato, você vai desenvolver a reação alérgica no nariz, com coriza, com espirros, com obstrução e prurido nasal, muitas vezes prurido oftálmico também. Mais uma perguntinha aqui da Sheila, ela tá perguntando aqui, ó, como é feito a desensibilização? Desensibilização, que é a vacinação, né? A gente faz hipossensibilização ou dessensibilização, a pessoa faz um teste e a gente faz... eu sou uma diluidora de vacina, porque hoje praticamente as pessoas não mais manipulam, compram prontas, mas eu já faço o teste baseado naquele teste, a minha vacina é mais personalizada, então eu faço a diluição, começando com uma diluição mais fraquinha. No segundo frasco fazem 7 doses, 7 aplicações, dá quase 2 meses, 8 aplicações. No segundo vidro a gente concentra mais, aí vai fazendo anticorpos cada vez mais frequentes. No terceiro é mais concentrado, atingindo até o último vidro uma concentração maior. A dessensibilização é feita dessa forma. Ok, mais uma perguntinha aqui da Lúcia Merim. Ela está perguntando, certos alimentos podem me deixar com o nariz escorrendo?
Alimentos especificamente não. A minha mãe tinha um processo que eu achava muito interessante, eu já vi algumas pessoas. É reação vagal do nariz, principalmente por alimentos que você acabou de pegar da panela bem quente, ou uma sopa quente, que vem aquele vapor e atua como um gatilho numa reação vagal, desencadeando uma coriza. E aí não é eu penso mais na reação vagal, pelo vapor. É muito frequente. Olha só, uma perguntinha do jornalista Henrique Harmonia de Palhoça. Ele está perguntando aqui. E quanto aos remédios naturais, como comer mel ou pólen local? Isso pode curar as minhas alergias? Eu tenho pacientes alérgicos a mel também, comendo muito. Eu tinha uma menina no Paraná que ela ingeria bolacha de mel, ela tinha crise de asma. Era muito interessante o quadro dela, isso eu nunca mais esqueci. A menininha ia direto para o pronto-socorro. A mãe falou, acabou de comer, não era nem a base, não era nem reação a nível de pele, mas era reação a nível do trato das vias aéreas superiores. Ela fazia uma crise de asma. Então o mel é um alimento interessante, mas não pode ser comido em excesso, porque de repente vocês vão estar com diabetes, com triglicerídeos. Ele é um bom alimento. O outro também que ele falou, que é além, que eles falam muito, que é o... Além do mel, o que tem mesmo? O própolis, né? Própolis, eu acredito que possa melhorar um pouco a imunidade, mas não cura alergia, de forma alguma. Olha só, temos aqui a participação da Andréia Matéria, que vai estar aqui em Lages nesta quinta-feira. Olha só. Sou alérgica ao meu cachorro, mas não vou desistir dele. O que posso fazer? Aí é complicado. O que pode fazer é não desistir dele. É deixar ele bonitinho no seu quarto, na caminha dele, não dormir com ele, porque geralmente eles sobem e dormem. É você manter ele sempre limpo. É você ter os maiores cuidados, sem colocar muito perfumes, nem talcos perfumados, porque de repente até os coitadinhos estão desenvolvendo alergia. Tem um monte de veterinários que estão partindo para essa área, porque é um tanto de cachorro coçando. Porque colocam talco, colocam perfumes, colocam isso e tem paciente e tem não gosta. alérgicos. Então, você não deve desistir. Você peça para usar shampoo sem fragrância, usar nada de perfumes, mesmo você sendo alérgica, porque se ele tiver com perfume, ele vai fazer você desencadear a reação alérgica. E você fazer carinhos, colocar no seu quarto, mas numa caminha isolada, e não ficar o tempo todo com o cachorro, porque aí realmente vai ficar difícil você sarar com isso aí, ou dessensibilizar. Eu acho que fica difícil, mas não é motivo. Antigamente era muito radical, hoje não. Se você tem um cachorro, você vai ter todo o cuidado, mas tendo esses cuidados dentro de casa. Né? Manter uma casa muito limpa, passar aspirador para retirar os pelos dele, porque o pelo do cachorro é o epitélio do cachorro e o epitélio de gato, que trazem também bastante sensibilidade. Temos mais uma perguntinha aqui da Shirley, olha. Meu filho tem dermatite de contato. E atópica. Ele já tentou alguns tratamentos com corticoide, mas sem sucesso. E, além do mais, tem rinite. Não sabemos mais o que fazer. Tratamento com corticoide só tópico. Corticoide oral em dermatite atópica vai dar rebote, vai piorar o quadro. Então, o que fazer é tratar numa boa alergista que tem uma boa experiência com dermatite atópica, que você vai ter um bom resultado. Que bacana, né? Olha só, o nosso telespectador aqui perguntando e a doutora Maria respondendo. Já tá certinho aqui, né, doutora Maria? Certinho. Então, agora mais uma perguntinha aqui. Devo parar de tomar medicamento que causou a minha reação? Ah, sim. Olha, é muito frequente a reação a dipirona gotas, porque contém tartrazina, paracetamol gotas, porque contém tartrazina. Eu peguei essa semana um paciente que só toma dipirona gotas, e ele estava fazendo angedema, inchando a boca, inchando os olhos. Falei, não pode continuar. Então, nós damos opções de outros medicamentos. O ideal, até mesmo, que eu pretendo ver se consigo aprender, isso ainda não está dentro dos meus conhecimentos, ou quem sabe meu filho, né, que vai vir trabalhar comigo futuramente, numa área afim, talvez não seja alergista, mas quem sabe ele interesse em fazer provocação. Provocação a gente pode fazer desde que tenha carrinho em consultório de alergista e provocar com aquele alimento que produziu uma determinada reação. Mas existem medicamentos
esses medicamentos você tem que procurar evitar, porque se você tomar, você vai fazer um choque anafilático. E reações anafiláticas para medicamentos são graves. Pode dar choque anafilático mesmo e levar ao óbito. Antigamente era muito frequente a obezetacil, né? E a gente fazia testes com o próprio medicamento. Hoje já não se faz mais, que o próprio teste pode desencadear uma reação grave. A reação não é quantitativa, é qualitativa. Então, existe a provocação, mas tem que ser ambiente próprio. Aliás, nem em consultório não dá para fazer, em hospital você tem que fazer, na maioria das vezes. Eu já tenho uma amiga que está fazendo no consultório, mas ela tem carrinhos para ressuscitar, né? Eu não tenho ainda, porque não faço ainda isso. Pretendo fazer futuramente, porque pretendo melhorar a clínica e vamos ver quem vai trazer isso para mim, né? Com certeza, tá na hora já. Olha só, o Dr. Rafael, do Laboratório Palma, tá perguntando aqui, qual é a validade dos exames de sangue para investigar alergia a medicamentos? Olha, alergia a medicamentos, na maioria das vezes que eu pedi, todos deram não reagente. Existe uma série deles, os pirazolônicos, anestésicos locais, né? Que está surgindo para você fazer IgE específico. Eu acho que o prazo, assim, para você investigar medicamento é de 2 meses ou 3 meses no máximo, e depois já tem que repetir. A rinite pode estar associada à dermatite atópica? Não, a dermatite e vice-versa. Pode existir criança com dermatite atópica e rinite. Muitas vezes aí a gente tem que fazer o tratamento da rinite com imunoterapia e muitas vezes melhora um pouco a dermatite atópica da criança ou da pessoa. Mas pode estar associada sim, tanto a dermatite com a rinite como a rinite com a dermatite. Dr. Rafael, do Laboratório Palma, está perguntando aqui. Em casos de cirurgia com anestesia geral, como saber se o paciente tem alergia a algum medicamento? Pela história clínica, né? Alguns já chegam para mim, eu pego muito de dentista pedindo investigação de anestésico. Eu sei fazer provocação para anestésico, mas hoje eu não vejo muito necessidade pela baixa incidência dos anestésicos locais causando reações alérgicas, principalmente para dentistas. O que eu vejo é a associação depois, imediatamente, de anti-inflamatórios não esteroidais, que são os principais causadores. Mas tem anestésicos, sim, a gente faz teste de provocação. Então, nesses casos, tem que ser muito bem detalhada a história, como o IgE específico do método FADIA e com laboratórios bons, né? Que a gente cita que tenha bons laboratórios aqui que fazem esse método ou que mandam para o laboratório de apoio com esse método Monocap e aí então a gente tem boas respostas. Eu até parei de fazer provocação com anestésico, eu fazia com a xilocaína, porque você tem que induzir uma reação. Na maioria das vezes que eu fiz eu nunca vi reação nenhuma. Então eu acho que dá na mesma do IgE específico. José Palma, do Laboratório Palma, está perguntando aqui. Qual o risco de uma reação adversa ao realizar um exame de tomografia computadorizada com contraste iodado em pessoas com alergia a camarão? Olha, eu acho assim, o risco de contraste iodado eu tenho muito medo, mas às vezes há necessidade de fazer. Se o paciente tem alergia a camarão, o principal componente do camarão é a tropamiosina, que não tem nada a ver do componente do contraste iodado. Mas ele tem iodo, algumas pessoas parece que tem, né, no camarão. E o camarão tem também, eles estão sendo produzidos em fazendas que tem metabisulfito. E esse metabisulfito causa muita reação alérgica. Então, o que eu faço em caso de contraste iodado, se o paciente tem risco com camarão, é fazer um tratamento anterior de 3 dias, usando a prednisolona de 12 em 12 horas, 2 dias já é suficiente, anterior e 2 dias depois. E também um antihistamínico para que ele possa não apresentar reação. É um tratamento que a gente diz assim, preventivo, a gente costuma fazer. A jornalista Luciana Amarante participando aqui com a gente. Olha só, ela está perguntando agora, existem testes para investigar alergias a anestésicos? Sim, existe, como eu falei, é um teste de provocação. Existem também os IgE específicos que
Quando eu fiz alergia há um tempo atrás, né, não existia, agora já tem. Tem quase todos, lidocaína, mepivacaína, xilocaína, e aí a gente pode pedir, verificar pela história clínica se realmente foi o anestésico que causou aquilo ou se foi algum medicamento que o dentista utilizou. A gente tem que ver bem. Regina Amarante, de Curitiba, ela está perguntando aqui, a imunoterapia pode ajudar no trato das dermatites de contato? Não. Dermatite de contato é afastamento daquilo que causa o contato. Não tem nenhum mais outro tratamento. Se ela tiver com uma reação aguda, corticoide oral e tópico, e se tem contato a uma determinada substância, não tem indicação de imunoterapia. Tem que afastar, por exemplo, tem contato daquela capa do celular, não pode mais usar, porque aí vai voltar tudo de novo. Nossa, até a capa do celular, essa eu nunca imaginava. Tem. Ok, agora pra gente finalizar, tem uma pergunta aqui bem legal, olha só. Essa pergunta é da Jaqueline Sense. Ela tá perguntando, em quais doenças alérgicas estão indicadas as vacinas de alergia? Olha, as vacinas de alergia inicialmente são indicadas naqueles casos de alergia respiratória. Né? Não existe indicação para dermatite atópica, para dermatite de contato, para dermatite irritativa. Alergias respiratórias, sinite alérgica, né, cujo teste apresentou alergia a ácaros ou pólen de gramínea. Eu vim conhecer muito pólen de gramínea aqui na Serra Catarinense, porque eu sabia que existia, mas eu sabia que a grande cidade que existia era Caxias do Sul, mas eu acho que lá tem mais ainda, penso, porque não foi investigado aqui. Bruno Negreiros, que foi meu professor, veio fazer uma pesquisa no índice de gramíneas do Azevém, em Caxias do Sul, com um professor que é de Caxias do Sul. Mas aqui em Lages não existia alergista. Hoje eu acho que é muito frequente na região dos Amures. Muito grande, talvez mais extensa do que a reação lá em Caxias. Então, as imunoterapias são indicadas quando o teste dá positividade moderada a grave e com sintomas importantes nas sinites alérgicas, para a gente ter um controle de 85% a 80%, porque na rinite alérgica fica difícil prometer uma cura definitiva, mas melhora muito a qualidade de vida. E nas asmas, eu tenho experiência comigo mesmo que o tratamento, quando é bem preciso, fazendo com aqueles elementos que causam alergia mesmo, existe a cura, porque eu fui curada. Eu tinha uma asma extremamente alérgica há 20 anos atrás e hoje eu não tenho mais sintomas nenhum. E olha só, a semana que vem a gente vai estar fazendo aqui uma live com o Dr. Bactéria. Oh, que chique! Doutor Bactéria, muito legal. Legal, né? Mesmo. Vamos ir, inclusive a doutora Maria vai deixar algumas perguntinhas para ele. Eu vou deixar umas perguntas, acho interessante. Então, olha só, temos aqui a participação da Sheila, que já quer marcar uma consulta contigo aqui, ó. Ela disse, se você atende online e se você é de Curitiba, olha só, o pessoal de todo o Brasil participando querida, aqui. Eu não sou de Curitiba, eu sou mineira, mas você faz lagiana online. De coração. Por enquanto, ainda não estou fazendo consulta online. Vem dar uma chegadinha para conhecer a nossa Lages linda e vem conhecer minha clínica. Esse dia também recebi de Rio de Janeiro uma moça que eu fiz uma colocação da Bela Chigres, que eu acompanhei Bela Chigres no consultório dela. E essa mulher foi uma das melhores alergistas pediátricas, alergista geral, e ela morreu de Alzheimer. Eu tenho muita tristeza porque eu achava ela maravilhosa. E essa moça falou que ela tinha uma admiração eterna pela Bela Chigres e soube que eu fiz uma homenagem para ela na época dos professores, que foi uma pessoa que eu nunca esqueci. Ela e a Maria Cecília Aguiar, são do Rio, são excelentes, todas duas. E todas duas bastante sofridas, uma já faleceu, uma está viva. Eu tive o prazer de encontrar agora no congresso em Florianópolis, foi a maior felicidade. E aí eu falei para ela que poderia indicar algumas, que ela queria uma discípula da Bela Chigres. Eu falei, vou indicar para você alguém no Rio de Janeiro. Ela me agradeceu, isso através de e-mail. Então eu achei muito legal que as pessoas realmente participam. Quanto à consulta online, ainda não estou aderindo ainda. Eu acho que eu gosto de ver, eu sou muito detalhista, sou virginiana, detalhista, gosto das coisas nos mínimos detalhes, gosto de conversar, gosto de examinar, porque às vezes que eu tive a possibilidade de responder para algumas pacientes daqui perto e que indiquei alguns medicamentos e que orientei de alguma maneira, chegaram falando diferente.
eu não gostei. Aí eu falei, acho que eu não vou fazer isso por enquanto, tem que melhorar mais. Porque ela fez tudo ao contrário do que eu tinha falado. Nossa! Então aí eu acho que vai ser meio complicado. Verdade. Dá uma chegadinha aqui com a Carlinha, com a Carla, vem conhecer Lages, cada vez mais bonita. E Isso a gente mesmo, Valena. consulta para você. Eu te levo até a clínica da doutora Maria. Tá bom? Então, será um prazer. Então, agora finalizando, gostaria que você deixasse um recadinho para quem está acompanhando a nossa live. Olha, cada vez eu fico mais à vontade aqui. A Carla é uma grande amiga, eu tenho um carinho especial por ela e quero deixar um recado aí que eu estou sempre à disposição. Muitas vezes liguem para minha clínica, a secretária é bem atenciosa, a Fernanda, está me acompanhando já há 3 anos, mas tenho um grande carinho por ela, porque ela me salva bastante das vezes, né? Porque às vezes são perguntas que ela passa para mim, quando eu vejo que ela não pode responder, eu pego o telefone e respondo pessoalmente. Porque tem que ser assim. A gente não pode terceirizar, passar para a secretária, que apesar que ela já está quase sabendo quase que tudo que eu faço, mas é eu que tenho que ir numa coisa mais séria, eu que tenho que responder. Então, estou à disposição, já nesse endereço mesmo que já falei, o telefone é 3018-4397 e estou à disposição aqui em Lages, Santa Catarina, Rua Coronel Córdoba, número 1000, Alergoclin. É isso aí, muito obrigada então. Obrigada a todos. Então, pessoal, a gente vai finalizar essa live de hoje e também quero deixar o convite para vocês que nesse dia 12 de outubro, a gente tem uma live com o Dr. Bactéria às 9 horas da noite. Vai ter dicas preciosas, hein, pessoal? Aguardo vocês aqui. Grande beijo!